Para que você deixa para amanhã, para daqui a pouco, o milagre que Deus pode realizar agora, né? O faraó estava na mão dele, não só a paz dele, da casa dele, como de todo o Egito. Ele não pensou só nele, ele foi burro por ele e burro pelo povo. Você vê que nós precisamos ter cuidado, né, das decisões que nós tomamos, a urgência que nós tomamos. Talvez aí na sua casa, você é o líder da sua casa, né? Você é o líder do seu setor de trabalho, você é o líder aí onde se trabalha, na faculdade que você está, você representa uma liderança, uma importância. Eu não posso ser omisso nas decisões que vão trazer paz ao meu ambiente de trabalho, à minha casa, à minha família, à minha igreja, no meu ministério, no meu grupo jovem e por aí afins. O faraó, ele estava sendo omisso. Não sofria só ele não estava pensando nem nele nem no povo dele. Eu não posso ser omisso nas decisões que eu preciso tomar. Tem que ser para ontem. Não deixe para depois o que Deus pode fazer agora. Olá, queridos amigos e irmãos, você telespectador do CJC e que está sempre juntinho conosco aqui no podcast bíblico. Que alegria ter você mais uma vez nesse dia tão especial, onde vamos estudar a palavra. Já prepare a sua Bíblia Sagrada, porque hoje vamos estudar Êxodo, capítulo 8, e Deus quer falar muito ao nosso coração. Já separe também um caderno para você registrar o que Deus for falando, porque apesar de falarmos a palavra de uma forma geral, Deus vai tratar com você no seu individual. Deus sabe fazer a obra. Então é claro que Ele vai falar com você no dia de hoje, vai contar segredos, verdades do céu para a sua vida. Hoje é Êxodo capítulo 8, vamos ver algumas pragas acontecendo, atingindo o Egito. Praga das rãs, dos piolhos e também das moscas. E para esse estudo maravilhoso, não estou aqui sozinha. Quem está comigo no dia de hoje, eu começo apresentando o pastor Dalton. Pastor, que alegria ter o senhor mais uma vez. Seja muito bem-vindo ao podcast bíblico. Alegria minha, Júlia, participar mais uma vez aqui com vocês para poder, de alguma forma, trazer aquilo que o Espírito Santo coloca no nosso coração e edificar essas vidas, né? Essas pessoas que têm participado, que têm assistido, têm acompanhado. É como se fosse uma série, né? Como se fosse novela, uma série que a gente vai acompanhando capítulo a capítulo e ali entendendo o que Deus tem para os nossos corações e os propósitos que o Senhor quer nos revelar. É uma história tão interessante, tão impactante, que a gente vê vários filmes e séries, como o senhor falou, baseadas na história de Moisés. Mas para quem lê a Bíblia já tem um spoiler de tudo, né? O roteiro já tá pronto. Acaba entregando tudo a Bíblia Sagrada. Mas que bom, né? A gente consegue ler e imaginar cada cena acontecendo e Deus escreve o roteiro perfeito. Sim. Quem também está conosco no dia de hoje é o pastor Miguel. Veio lá da IGD Rocinha para nos alegrar no dia de hoje e falar mais da palavra. Pastor, seja bem-vindo. Graças a Deus, muita luz para a sua vida. Eu tenho certeza que o podcast bíblico de hoje, esse Êxodo 8, como disse o pastor Dalton, né, essa série que nós estamos acompanhando aqui no canal, eu tenho certeza que vai agregar muito conhecimento à palavra de Deus, conhecimento bíblico, teológico e, acima de tudo, a inspiração, a palavra revelada para fortalecer a nossa fé em nome de Jesus. Vai ser um prazer, dona Júlia. Amém, glória a Deus! E como sempre, nós começamos fazendo aquela oração inicial, convidando o Espírito de Deus, porque de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa, Ele é o autor. E Ele quer falar com liberdade ao nosso coração no dia de hoje. Pastor Dalton, você pode trazer essa bênção para a gente? Sim, com certeza. Amém. Onde você estiver, se for possível, feche os seus olhos. Pense em Deus agora. Pai, obrigado por nós estarmos aqui hoje reunidos e a sua palavra declara que onde houverem 2 ou 3 pessoas ali reunidas em teu nome, o Senhor se faz presente. Então eu creio que o Senhor está aqui no nosso meio, como também o Senhor está com essa pessoa que nesta hora está ligada, conectada conosco. Pai, que o Senhor venha nos dar espírito de revelação e sabedoria para que a gente possa compreender, para que a gente possa entender aquilo que o teu Espírito, mediante a palavra, possa revelar aos nossos corações e fortalecer a nossa fé. É que eu te peço neste momento, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigada, pastor Dalton. E agora já podemos começar este estudo. Êxodo capítulo 8. A gente começa aqui no versículo 1 ao versículo 15 falando sobre a segunda praga que atingiu o Egito, a praga das rãs. E só uma curiosidade para vocês, é uma também tipologia do próprio diabo, de espíritos malignos, né? Em Apocalipse 16,
do versículo 13, vai dizer: então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, a trindade profana, 3 espíritos imundos semelhantes às rãs. E aí a gente pode entender que são espíritos de engano, milagres falsos, é uma sedução do mundo, e a habilidade é essa mesmo, de ilusão e manipulação, e é uma evocação do caos, isso espiritualmente falando. E olhando agora para o texto, a gente vai ler na Bíblia Sagrada, pode deixar em Êxodo capítulo 8, versículo 1. Depois o Senhor Deus disse a Moisés: vá falar com o rei e diga que o Senhor está dizendo a ele o seguinte: deixe que meu povo saia do país a fim de me adorar. Versículo 2: se você não deixar, eu castigarei o seu país, cobrindo-o de rãs. O rio Nilo ficará cheio de rãs, e elas sairão dele e entrarão no palácio do rei, no seu quarto, na sua cama, na casa dos seus funcionários e do seu povo, e até dentro dos fornos e das bacias de amassar pão. As rãs pularão em cima de você e do seu povo e de todos os seus funcionários. E a gente vê que Deus está avisando a Faraó sobre o castigo e que iria atingir a todos. E nós vemos que é um sinal de juízo, é um sinal de incômodo. Pensa como deveria ser perturbador, aquelas rãs até nos fornos de assar pão. E pastor Dalton, um sinal também de impureza, e como eu falei do sentido espiritual, também de caos. Era o caos alcançando o Egito, não é verdade? É interessante porque essas pragas, né, começa o movimento de Deus para poder trazer a libertação do povo dele. Então começa a partir desse momento. E elas têm um sentido assim muito profundo. O que acontece às vezes é que a gente se perde no contexto. Porque como a gente não está naquela realidade egípcia, então a gente olha isso, né, tem uma coisa asquerosa, esquisita, mas existe um sentido muito profundo ali por trás, porque naquele tempo tinha até uma deusa, que ela tinha uma cabeça de rã. Eu até achei aqui, chama Heket. Heket, isso mesmo, a deusa Heket, né, que tinha uma cabeça de rã, e que ela era considerada a deusa da fertilidade, da produtividade, né, de bênçãos, né, de marés boas. E ali naquele momento Deus começa a confrontar isso, dizendo, não tem nada disso. Deus está desmoralizando os deuses do Egito. Isso mesmo, desmoralizando os deuses do Egito, mostrando para os egípcios e também principalmente para os hebreus, porque a gente não pode esquecer que eles estão vivendo ali há cerca de 200 anos, 400 anos, foi a libertação, mas 200 anos mais ou menos dentro do Egito. Então também eles estavam muito familiarizados com aqueles deuses, com aqueles costumes, com aquela realidade, com aquele mundo. Então Deus começa a se apresentar, revelando de fato que ele vem para confrontar e desmoralizar os ídolos que o mundo traz e que o mundo coloca, né, nos traz. Então é muito importante que a gente vai começar a observar agora, a partir desse momento, né, começando o capítulo anterior, esse movimento de Deus para mostrar quem ele é e aquilo que o mundo coloca, que na verdade ele é o Deus Todo-Poderoso. E nessa praga em questão, a gente vê no versículo 7, porém os mágicos com as suas artes fizeram a mesma coisa. Eles também trouxeram rãs sobre a terra do Egito. E aí como é que ficou o faraó? Então o rei mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: peçam ao Senhor que livrem a mim e o meu povo dessas rãs, e eu deixarei que o seu povo vai oferecer sacrifícios a ele. Só que é interessante sobre os mágicos que eles representam algo ruim, representam ali o próprio diabo, né? Espíritos malignos, e a gente vê que tentam o tempo todo imitar aquilo que Deus faz, mas não conseguem fazer de igual forma. E no decorrer das pragas você vai perceber que tem uma hora que eles não conseguem mais imitar. E aqui, quando o faraó chama Moisés e Arão e pede para que ele seja ali o Egito, se torne livre das rãs, porque era uma perturbação, Moisés respondeu assim: terei muito prazer em levar o seu pedido. Diga quando é que o Senhor quer que eu peça a Deus em seu favor e em favor dos seus funcionários e de seu povo, para que as rãs sumam do seu palácio e das casas e fiquem somente no rio. Aí Faraó vai dizer: para ontem, para já. Vai nada. No versículo 10, o rei respondeu: orem por mim amanhã. E Moisés disse: ó rei, vou fazer como pediu, e assim o Senhor ficará sabendo que não há outro Deus como o Senhor nosso Deus. Me chama a atenção que Faraó tinha uma urgência em chamar eles, mas não quis falar que queria para logo. E pastor Miguel, muitas vezes a gente está tolerando o mal por mais um dia. Mais um dia eu aceito, mais uma semana, mais um ano, e a pessoa ainda com aquela perturbação do inferno na vida dela, sendo que Deus poderia fazer no mesmo instante. Então, para que deixar para amanhã? O que Deus pode fazer hoje. Exato.
para que você deixa para amanhã, para daqui a pouco, o milagre que Deus pode realizar agora, né? O faraó estava na mão dele, não só a paz dele, da casa dele, como de todo o Egito. Ele não pensou só nele, ele foi burro por ele e burro pelo povo. Você vê que nós precisamos ter cuidado, né, das decisões que nós tomamos, a urgência que nós tomamos. Talvez aí na sua casa, você é o líder da sua casa, né? Você é o líder do seu setor de trabalho, você é o líder aí onde se trabalha, na faculdade que você está, você representa uma liderança, uma importância. Eu não posso ser omisso nas decisões que vão trazer paz ao meu ambiente de trabalho, à minha casa, à minha família, à minha igreja, no meu ministério, no meu grupo jovem e por aí afins. O faraó, ele estava sendo omisso. Não sofria só ele não estava pensando nem nele nem no povo dele. Eu não posso ser omisso nas decisões que eu preciso tomar. Tem que ser para ontem. Não deixe para depois o que Deus pode fazer agora. A pergunta é: qual é o tamanho do seu problema? Até quando você é capaz de suportar esse problema? Se dá para esperar até amanhã, não é tão urgente assim, você Exato. consegue tolerar um pouquinho mais, e aí você aceita mais um dia de perturbação, mais um dia com esse problema na sua vida, sendo que basta você tomar uma posição e assumir essa autoridade que foi confiada a você. Então, pastor Dalton, essa procrastinação, ainda mais no sentido espiritual, é um grande problema. Com certeza, porque essas pessoas vão, como o pastor comentou, o pastor Miguel, muitas pessoas podem estar sofrendo por conta disso, né? Então é como se você tivesse o remédio, mas você diz, não, vou só aplicar amanhã ou depois de amanhã e assim sucessivamente. Então, realmente, muitas pessoas acabam sofrendo por conta disso. Então, não era somente ele, mas toda uma nação estava sofrendo. Então, por isso que a gente precisa desse se posicionar assim que puder. A senhora comentando, lembra até que isso é uma mensagem que o missionário dá, né? Não durma com as rãs. O missionário prega uma mensagem dessa, onde ele fala sobre isso, para a gente não dormir com a rã, com aquele problema, com aquela situação que já poderia ter resolvido, mas a gente fica protelando isso. E a gente vai continuar aqui no versículo 11, do versículo 11 ao 15, aliás, eu vou ler o 13. E o Senhor atendeu o seu pedido. As rãs que estavam nas casas, nos quintais e nos campos morreram. Os egípcios fizeram muitos montes de rãs. Eu consigo imaginar a cena assim, eles fazendo aquela montanha de rãs, e o cheiro horrível se espalhou pelo país inteiro. E quando o rei viu que as rãs tinham morrido, continuou teimando, como o Senhor tinha dito que seria, né? E não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Ou seja, nós vemos que Faraó, quando sentiu o alívio, ele já volta atrás na palavra que ele tinha dado. Isso vai se repetir, já te adianto aqui, um spoiler dos próximos capítulos. Mas, pastor Miguel, quantas pessoas que fizeram um compromisso com Deus, quantas pessoas que falaram, Deus, se o Senhor me livrar, assim como nós vamos também falar sobre isso mais à frente, se o Senhor me livrar, eu vou voltar para os seus caminhos, se o Senhor me livrar, eu vou servir ao Senhor, eu vou ir mais à igreja, mas sentiu um alívio do problema e já voltou atrás na palavra. E isso é um problema que só vai aumentar. Se o faraó, pensa comigo, se o faraó libera o povo aqui, o exército dele não ia morrer no meio do Mar Vermelho. Você vê que quando eu fico preso, eu aceito, né? Só um pouco de alívio que eu recebo. Normalmente, né, o pastor Dalton, a pessoa, quando a gente termina de fazer uma libertação, a pessoa fala, pastor, tô mais leve. O culto de libertação é sexta, ela fica leve na sexta. Quantos voltam no domingo para buscar o Espírito Santo? As rãs saíram dela. O espírito maligno, o diabo, desencrostou da pessoa. Mas quantos voltam para continuar obedecendo, cumprir a palavra? Se o faraó libera o povo ali, o exército dele não ia ser invadido, o exército dele não ia acabar, ia continuar o Egito. O problema foi que ele continuou no depois. Ele não foi fiel à palavra dele. Tem gente que ela fala, pastor, estou sem força para ir para a igreja. Sem força para cumprir o propósito que eu falei. Você tem que tirar a força de uma atitude. Você tem que tomar uma atitude. Você não falou que ia entregar a sua vida? Você não falou que ia viver agora em santidade? Você não falou que depois dessa, essa ia ser sua última paquera? Essa ia ser a última vez que você cai de novo? Deus não te aliviou, a graça de Deus não te ajudou, você não levantou novamente? Eu não posso ficar, depois eu faço, depois eu faço, depois eu vou. O problema é que o depois vai chegar, mas vai chegar com prejuízo. Não aceita um dia o diabo está te esperando. A gente continua aqui do versículo 16 ao 19.
vai falar da terceira praga. Você está anotando aí a ordem das pragas? A água se transformou em sangue, as rãs, e agora a terceira praga, os piolhos. Aí a gente vai ver o seguinte, não vou ler o texto não, vou passar só explicando, que Arão deveria ferir com o pó da terra, e aquele todo, imagina, cada grãozinho de poeira se transformando em piolho. Piolho indica uma praga extremamente incômoda, afetando tanto humanos quanto animais. E algo me chama a atenção, pastor Dalton, que uma vez eu ouvi o seguinte entendimento, de que os egípcios usavam as perucas, até para evitar esse tipo de situação, né? E o Egito é tido como um povo extremamente evoluído na história em geral, né? Mas eles usavam perucas, porque eles achavam que assim eles estavam limpos, assim eles estavam puros, livres desse incômodo. Mas quando Deus envia essa praga, ele mostra que a gente não consegue se limpar sozinho. Por nós mesmos não tem como. Não porque dá. Né, o piolho era um sinal de impureza naquele tempo, né, para eles. E realmente quando Deus ele envia essa praga, existe um detalhe também bem interessante, porque os magos já não conseguem mais também imitar eles isso. Eles falam, né? foi o dedo de Deus. Foi o dedo de Deus. Então eles confirmam de fato que é o dedo de Deus. Então eu ainda sigo nessa narrativa. Deus está desmoralizando a todo momento essa estrutura, essa potência, né, que você acabou de destacar, porque a gente também não pode esquecer que isso é um sinal da construção humana. É o homem, o Egito representava isso, né? O ápice daquilo que o homem ele pode, por si mesmo, produzir. E aí Deus chega e fala, isso aí não é nada que vocês estão produzindo. Né? Toda essa tecnologia, por mais que vocês sejam ricos, poderosos, isso se compara a nada. Então, esse sinal realmente deles tentarem se purificar por si mesmo, não tem como a não ser, até porque, como diz o apóstolo Paulo na Carta aos Romanos, todos já nascem debaixo do pecado. E só o sangue de Jesus é que pode purificar e que pode limpar tal coisa. Exatamente. E nessa praga, como o senhor falou, eles reconheceram que era o dedo de Deus, que eles não conseguiam imitar. E não houve aviso prévio para Faraó também não, é uma diferença nessa praga. Aí a gente vai do 20 ao 32, a quarta praga, olha a ordem aí para você anotar, as moscas. E um detalhe interessante sobre as moscas é associado à morte, é associado à corrupção. O próprio nome Beelzebu, que é dado ao diabo, né, Senhor das moscas, o significado é esse, um dos nomes mais clássicos do diabo. E mosca pode representar a onipresença do mal e é algo típico do demônio, para você entender, espiritualmente falando. E aí do versículo 20 ao 23, a gente vai ver o seguinte, vamos ler? O Senhor Deus disse a Moisés, amanhã cedo, quando o rei for até a beira do rio, vá falar com ele e diga-lhe que eu, o Senhor, digo o seguinte, deixe que meu povo saia do país a fim de me adorar. Se você não deixar, eu mandarei moscas para castigar você, seus funcionários e o seu povo. As casas dos egípcios ficarão cheias de moscas e o chão ficará coberto com elas, imagina. Mas naquele dia eu separarei a região de Gósen, onde mora o meu povo, para que ali não haja moscas. Assim você ficará sabendo que eu, o Senhor, estou aqui neste país e farei diferença entre o meu povo e o seu povo. E este milagre vai acontecer amanhã. Deus dá o tempo, Deus dá tudo. E pastor Miguel, aqui a gente vê uma separação. Deus está distinguindo aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem, para que fique mais claro ainda para Faraó que era Deus que estava mandando, Deus que estava mostrando sua soberania e, mais uma vez, desmoralizando os deuses do Egito. Deus é seletivo, né? Deus é seletivo. Deus ele é seletivo. Ele cuida do povo dele. O pastor Dalton está trazendo essa linha, né, do vexame dos deuses do Egito e eu concordo plenamente. Plenamente. O diabo, Deus envergonhando aquele Deus que... Os deuses de Kebt, se não me falha a memória, né? Heket. Heket. O Heket foi da Rã, né? O das moscas é o Kepri. Perdão. Deus Kepri, né? O deus do Egito lá. Na verdade é o Deus Ra, né? Deus do Ra. sol. Isso, Deus Ra, isso. Deus do sol. Deus da manhã, do amanhecer e do entardecer. Isso. Deus Ra. Envergonhando essa divindade egípcia e fazendo a seleção de quem ele vai proteger. Você vê que quando nós estamos com Deus, a nossa proteção é certa. Quem não anda com Deus, anda envergonhado. Imagine aí os egípcios que davam tanto louvor e sacrifícios. Alguns eu creio que como hoje são devotos, eram devotos dessa divindade e viram essa divindade ser envergonhada. Por quê, pastor? Porque Deus é seletivo.
Se você andar com Deus, você vai estar do lado de Gósen. Todo mundo pode estar aqui, aí bate aqui, tira rã, tira rã. Mosca cobrindo o chão. Mosca, né? Mosca cobrindo o chão, mas você está em paz. E mosca é um negócio que perturba. É um negócio nojento. Você chega no açougue, não sei se você... Jovem não compra, não vai muito em mercado, né? Mas vai ter uma hora que vai chegar a sua vez. Se você for muito em açougue, você vê aquele açougue com mosca, meu cara. Eu duvido que você vai querer comprar alguma coisa lá. Exato. Já passa um peso, uma sujeira, um carrego. Existe esse peso, esse carrego, não na vida de quem... É na vida da pessoa que não quer estar em Gósen. Não quer estar com Deus. Se você decidir, o faraó não queria, né? Mas se você decidir passar para o lado de cá, eu tenho certeza que nenhuma mosca vai te afligir, não. Exato. E tem um detalhe interessante, né, pastor e Júlia? Sim. Os egípcios não percebiam que aqueles deuses, na verdade, eram demônios. Isso. Então, muitas pessoas no mundo, elas estão cegas. Então, elas não conseguem perceber o que está por trás daquela realidade. Verdade. É que nem eu estou falando aqui, mosca. Hoje a gente olha, é uma coisa asquerosa. Mas dentro do Egito era considerado como algo bom, positivo. Para a gente não faz nem sentido adorar mosca. Mas para eles então, era algo positivo, algo bom. Então, ali, a partir desse momento, a ideia é essa mesmo. Deus começa a fazer a distinção, a separação, né? Porque é onde fica claro mesmo que Deus faz essa distinção entre o povo dele e o mundo. É onde Deus começa a fazer isso. Mas o que eu acho interessante dentro disso é que é como se Deus estivesse abrindo os olhos. Tanto que no fim, né, quando chegar na frente, muitos egípcios saem com o povo. Sai com o povo. Com os hebreus. Porque eles viram os sinais. Entenderam e creram naquilo, né, que estavam vendo. O senhor falou de algo importante que a gente tem que pedir ao Senhor e buscar na palavra também, discernimento espiritual. Exatamente. Quando os magos repetiam o milagre, tinha que entender que por mais que fosse parecido, não era a mesma coisa e não tinha a mesma origem. Então é discernimento, ainda mais nos dias de hoje, para você entender o que está por trás. Peça ao Senhor isso. E a gente vê essa diferença e duas coisas me chamam a atenção, já para a gente poder finalizar. No 25, então o rei chamou Moisés e Arão e disse, vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, porém façam isso aqui mesmo no Egito. Então a gente vê uma estratégia do inimigo. Não, você pode cantar um louvor, tu pode ir à igreja, mas tu tem um compromisso comigo, é aqui, continua aqui. E aí Moisés vai falar que se fosse feito no Egito, eles iriam se escandalizar, porque eram animais que no Egito eram sagrados, enfim. Aí no 28, então o rei disse, se vocês não forem muito longe, eu os deixarei ir ao deserto oferecer sacrifícios ao Senhor, seu Deus, e orem também por mim. Então a gente vê duas estratégias aqui. Pode adorar a Deus, mas faz aqui mesmo. Pode adorar a Deus, mas não vai muito longe. Olha, duas estratégias infernais que o diabo, que não é criativo, coisa nenhuma, continua usando até hoje, né, Pastor Miguel? Até hoje. Você pode ser de Deus, mas continua mentindo, uma mentirinha branca, né? É que fulano contou uma mentirinha branca, não um negocinho pequeno. Vai, você pode até ir pra igreja, mas não vai muito, não fica bitolado, não. Não batiza, não. Pra que batizar? Pra que buscar o Espírito Santo? Pra que mudar sua roupa, sua maneira de vestir? Exato. Ninguém manda em mim. Hoje em dia e tem esse maldito... É um maldito feminismo, uma maldita ideologia do diabo. Aliás, não, ninguém manda em mim, esse é meu jeito. A raiz de todas é no eu. É no eu. Qualquer uma você pode ver, é eu que mando, eu querendo mudar as regras. E isso nunca vai fazer com que você seja livre do Egito. Você ainda está no Egito. Pastor, mas eu tenho um pouquinho de liberdade, mas você ainda está dependendo, você ainda está levando chicotada no lombo, você ainda está suando, você ainda está carregando tijolo, ainda está carregando pedra. Só com Deus, o pastor Dalton, essa pessoa pode ser livre. E não aceita, tá nenhuma unha ficou no faraó, com o faraó lá no Egito. Não aceita nenhuma unha com o diabo. Eu não posso ter nenhuma unha com o diabo, nada com o diabo. Quando eu não tiver nenhum assunto, o diabo não tiver nada a me acusar, aí eu tenho certeza que o diabo nunca mais vai jogar um chicote nas minhas costas. Exatamente. Pastor, a gente tem que ter esse entendimento. Sim. Que o diabo não vai querer que você vá muito longe, que você não viva o propósito do Senhor. Ele não quer te tirar da igreja, não. Você pode continuar lá, mas tem que continuar com compromissos e maus hábitos que agradam o diabo. Porque ele não quer perder o domínio. Exato. Ele quer manter... Ele quer nos manter, ele quer manter as pessoas dentro da esfera de domínio dele. E não pode ter brecha, pastor, porque senão o inimigo vai ter alguma possibilidade, legalidade de agir na vida da pessoa. Com certeza. E hoje a gente observa, você está comentando isso, né? E hoje a gente observa assim, que ele quer... É interessante isso. Você pode adorar,
Não tem problema, você pode invocar o seu Deus, você pode adorar, mas dentro desses limites. Eu observo hoje um avanço muito grande, provavelmente da mídia, né, a grande mídia, e principalmente pessoas que são públicas, de tentar nos mostrar como é que nós devemos exercer a nossa fé. Então o que ele está falando aí é algo assim muito grave, porque ele quer demilitar. Não, isso aqui você pode crer, agora isso aqui não. Entendeu? Então isso aqui você pode confrontar, mas isso aqui não. E é o que até mais aqui se não. fala lá E fora. hoje é o que mais está. Então eles querem demilitar a nossa fé. Até onde eu posso ir com a minha fé e até onde eu não posso ir. Então até aqui está certo, é ético, é moral, você pode manter. Aqui, a partir disso, já não pode mais. Exato. Então a gente precisa realmente de um discernimento e vamos falar a verdade, coragem. Porque hoje Ousadia, em dia, né, ter peito. muita ousadia. Hoje nós estamos chegando a um ponto, e principalmente o Brasil, que ainda é um país livre, mas nós já estamos sendo assim tolhidos em muitos sentidos, que nós precisamos de coragem para estar confrontando isso. Ou seja, quando você vê alguém querendo falar de mudar a Bíblia Sagrada, de que Exatamente, tem um erro exatamente. nela, de que é Isso. antiga, né? Já mudou Isso. muita É isso coisa. mesmo. Meu amigo, você sabe quem que tá falando, é o faraó. É o faraó. Que é uma tipologia de quem? Satanás. Diabo, Satanás. Então foge disso. A Bíblia, ela é toda digna de aceitação, ela é viva, ela é eficaz. Então não aceite isso em nenhum momento. A Bíblia precisa ser digerida e compreendida no Espírito. E para a gente poder finalizar, Êxodo capítulo 8, que foi sensacional. Aliás, só um detalhe. Faraó não cedeu. Moisés orou, libertou-lhe das moscas, mas Faraó continuou teimoso, insistindo na coisa errada. E sobre esse capítulo, Êxodo capítulo 8, o missionário diz assim: a Bíblia registra nesses capítulos, o 8, o 9 e também o 10 do livro de Êxodo, que Deus enviou mais 8 pragas contra o Egito. Aqui foram 3, mas no total são 10 pragas. As rãs, piolhos, moscas e também veremos pestes nos animais, úlceras, saraiva, gafanhoto e também trevas. E vez após vez, Faraó pedia clemência a Moisés para que a praga fosse retirada e então endurecia o seu coração. E repetidamente ele disse que permitiria a saída do povo, mas retrocedeu. Com a praga dos gafanhotos, Faraó propõe que somente os homens de Israel saíssem e então, diante das trevas que atingiram o Egito, liberou toda a família dos israelitas, com exceção do rebanho. Moisés, porém, não aceitou as ofertas de Faraó, mas exigiu que Israel saísse do Egito com tudo que possuía. De igual modo, em hipótese alguma, podemos aceitar as sugestões do mestre do engano e de agir fora da palavra que recebemos de Deus. Muito obrigada, missionário R.R. Soares e pastor Miguel. Uma honra receber o Senhor mais uma vez. Volte sempre ao podcast e fala pra gente, pastor, qual o endereço do Senhor, os horários desse domingo e mídias sociais. Para nós foi um prazer partilhar aqui dessa programação com a senhora, pastor Dalto. Eu tenho certeza que foi de grande proveito para essa pessoa que está em casa também. Eu estou ali na Estrada da Gávea, no número 447, na Fundação, na Rocinha, beirando São Conrado de um lado e beirando Gávea do outro lado. Você consegue chegar ali através do 539, 538, van, moto, até ele ponto tem lá agora. Onde você quiser parar, você vai chegar ali na Rocinha. Até pessoas de helicóptero, pastor, consegue. A Rocinha é outro patamar, Que pastor chique. Dalto. A coisa é forte. Você consegue nos encontrar A gente também. chega lá, pastor Dalto. Chega. Vamos botar um Ney de Gavernet também ali. Você consegue encontrar a gente ali no @pr.miguelangelo, @pr.miguelangelo, e a mídia da igreja é @IGD Rocinha. Muita luz. Amém, pastor. E pastor Dalton, uma alegria receber o senhor também. E passa pra gente o endereço, onde o senhor está, os horários deste domingo e mídias sociais. Fica à vontade. Eu que agradeço a gente poder participar e falar um pouquinho, como eu sempre falo, é muito rápido, né? Então, não dá para a gente poder passar tudo, mas eu creio que aquilo que foi falado, o Espírito testificou no seu coração. Eu me encontro aqui na rua de Werneck, 1313, em frente ao ponto 550, aqui na Cidade de Deus, na calçada da UPA. Então, a igreja fica próxima ali à UPA, não tem como você errar para poder chegar ali. Neste domingo, às 8 e às 18, eu te encontro aqui para o Domingo na Graça, é o dia cheio do Espírito Santo. E na rede social, você me encontra @Dalton César Filho, tá bom? E o da igreja é @IIGD Cidade de Deus. Perfeito. E você
aí de casa, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Já faça a leitura de Êxodo, capítulo 9, e volte para mais entendimento da Bíblia Sagrada. E Deus tem falado coisas lindas e quer continuar falando ao seu coração no próximo podcast bíblico. Um grande abraço a cada um de vocês, que Deus abençoe e até mais! Gostou desse vídeo? Deus falou com você? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, se te edificou, também será bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar. Compartilha no grupo dos amigos, grupo da família, nas redes sociais, fique à vontade. E falando em mídias sociais, você já conhece o nosso Instagram? O @canal.cjc. Lá a gente sempre coloca bastidores, novidades. É lá que acontecem as votações para os próximos livros que vamos estudar aqui no podcast bíblico. Você não pode ficar de fora, né? Então seja um seguidor do @canal.cjc. E também compartilhe o nosso perfil, tá bom? Te convido a ser um inscrito aqui do canal do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, meu amigo, tá perdendo e muito! Se inscreva no nosso canal do YouTube e ative as notificações para que assim que a gente subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado, tá bom? Muitas bênçãos aqui no canal do YouTube, que Deus te abençoe e já pode seguir aqui para o próximo vídeo. Até mais!